disso, eu quero saber o que você defende. Se você é tão contra o capitalismo, que gerou riqueza, que reduziu a pobreza, reduziu a morte das pessoas, o que você defende colocar no lugar? Uma ideologia assassina, que é o comunismo, que matou mais de 100 milhões de pessoas ao redor do mundo? Também não luta contra uma mulher no ringue. Então, mulheres Já lutam aconteceu. contra mulheres, homens lutam contra homens, e eu E o que é defendo homem? que isso siga acontecendo dessa E o que é maneira. mulher? Tá nervoso, cara? Você vai seguir me interrompendo? Sim, porque você Aqui não você calma aí, tem não, que você tá ficar fugindo. de Sem boa. interrupção, Você ô tem que Pavanato, ficar de calma aí. boa. Não, o primeiro ponto aqui é que ela disse que é contra o Lula, mas no segundo turno você votou em quem? Essa é a sua pergunta? É essa e eu vou complementar, depois você responde. Quero saber quem ela votou no segundo turno. Mas por que você não fala nada da candidata do seu partido, PL, que está concorrendo nessas eleições, uma atleta que foi punida pelo Comitê Olímpico por prática de doping? Ela foi punida, não foi? Eu não defendo que uma pessoa que usa doping venha competir contra as mulheres. Você defende que um homem que tem maior produção de testosterona, ele lute contra mulheres. E daí você desvirtua aqui dizendo, eu não defendo que homens lutem contra mulheres. Porque ela tá aqui já usando o conceito de ideologia de gênero. O que ela define como mulher, não necessariamente é mulher. Porque biologicamente é homem. Então, na verdade, ela defende sim que homens batam em mulheres no ringue. E se você for contra isso, você é preconceituoso. Não é justo que em São Paulo tenham 37 bilionários e 12 milhões de pessoas e que esses 37 acumulem toda a riqueza. Porque você não respondeu minha pergunta. Os 32 milhões de crianças não fizeram nada, não se esforçaram, é todo mundo burro, ignorante. A única pessoa inteligente, a única jovem inteligente é essa? Bom, é uma contradição. Eu queria saber, primeiro, por que ela não defende as mulheres que ainda não nasceram? Por que só as mulheres que já nasceram têm direito à vida e as que não nasceram ainda não? E outra questão, o aborto ele é extremamente nocivo para as próprias mulheres. A mulher que aborta, ela tem diversos problemas de saúde em decorrência disso. Como que ela pode defender as mulheres e ao mesmo tempo defender uma prática que é nociva para as próprias mulheres? Pavanato, queria saber quem que você vai apoiar nessas eleições municipais. Se você vai apoiar o ladrãozinho de idoso, que é o Pablo Marçal, ou se você vai apoiar o bolsonarista que bate em mulher de centrão, que tá junto com o governo Lula, que é o Nunes. Essa aqui, foi a última que chegou da QIFI, fora as outras 3 que eu já tinha, Isso aqui, foi o que eu fiz em 2024 na plataforma Dopus. E aqui, na QIFI, eu fiz isso aqui, E eu sei que você deve estar se perguntando de onde que saiu tudo isso. É muito simples. Você vai precisar, basicamente, de uma única coisa: produtos validados. E o que são produtos validados? Produtos validados são basicamente produtos de alta conversão, produtos que se vendem sozinho. Eu quero disponibilizar para você os mesmos produtos que eu vendo com 100% da comissão. Isso mesmo, 100% da comissão. E além disso, eu vou passar para você todo o material que eu uso, todos os criativos, todos os vídeos, todos os anúncios, todos os públicos, todas as campanhas. Tudo para você só copiar e colar e conseguir os mesmos números que eu faço aqui. Então, se você tem interesse nesse assunto, quer entender como que funciona para você se tornar meu sócio, basta você clicar no botão aqui embaixo e assistir um videozinho curto em que eu vou te mostrar como que você pode começar ainda hoje mesmo a ser meu sócio e começar com o pé direito. Então clica aí, assiste o vídeo até o final e depois você me agradece. Só na Bripe foram feitos mais de R$12.368 somente na Bripe. E aqui na QIFI também foram feitos mais de R$602, totalizando assim R$13 mil vendidos pela internet. E esses resultados que eu acabei de mostrar agora foi graças ao método de João Pedro Alves, onde eu aprendi, através da Sociedade de Novos Ricos, como vender de forma consistente todos os dias na internet. Boa parte no automático ainda, para realmente ficar ainda mais prático. Então, gratidão, João, realmente por todo o conhecimento aplicado na sociedade, viu? Vamos começar por partes aqui. A primeira coisa que a gente tem que levar em conta é que existe sim um aspecto cultural, dos jovens nem, até porque a maior parte desses jovens que se enquadram no nem, não são jovens totalmente de baixa renda, pessoas de classe média também se enquadram nisso. Então, isso existe um aspecto cultural de que a juventude moderna, ela tardiamente se insere no mercado de trabalho, ela tardiamente se compromete com a própria vida, e isso é algo que a gente tem que mudar. Essa mentalidade pode se mudar de diversas formas. Uma das minhas propostas, inclusive, para vereador, é que a gente tenha educação de empreendedorismo e de educação financeira nas escolas. Empreendedorismo por quê? Porque o empreendedorismo você vai ensinar a pessoa a buscar alternativas para aumentar a própria renda. E educação financeira para a pessoa aprender a lidar com a própria renda. Você citou aqui que a menina herdou, etc. E ainda bem que ela herdou, que a nossa segurança jurídica permite que pessoas herdem. Porque quando a gente acumula patrimônio, não é só para a nossa própria vida. A gente acumula patrimônio pensando também nas próprias gerações. Senão você tem um desincentivo à produção de riqueza. E quando você fala em bilhões, as pessoas às vezes pensam, parece uma visão até infantil. O dinheiro está guardado debaixo do colchão. Não é verdade. O dinheiro está investido. Quando o dinheiro está investido, isso significa o quê? Que esse dinheiro está sendo usado para abastecer o setor produtivo. E daí, como contrapartida, esse dinheiro é pago em juros. Então, milhões de empregos estão sendo gerados.
Milhões de vidas estão sendo beneficiadas. E o problema não é o excesso de bilionários, até porque a gente não tem muito comparado ao resto do mundo. O problema do Brasil é a falta de liberdade econômica para que mais pessoas possam ascender na vida. O nosso índice de mudança social, as pessoas que mudam de patamar de vida, ele é muito baixo comparado ao redor do mundo. Países que têm o maior índice de liberdade econômica, eles tendem a ter menos pobreza e menos essa situação que você acabou de citar aqui. Por exemplo, eu vou citar aqui a Suíça. A Suíça é o segundo país no ranking de liberdade econômica. E ela é o terceiro país no ranking de PIB per capita, apesar de ser um país pequeno, sem muitos recursos naturais. Ela é o primeiro país no IDH e ela é o segundo país em termos de renda média. Ou seja, existe uma relação muito clara entre o país ter liberdade econômica e o país ter prosperidade. O Brasil não tem nenhum dos dois e por isso a gente vive na pobreza. Agora, diante disso, empreendedorismo, será que essa é a mesma saída? Porque eu vou dizer para você, empreendedorismo vem sendo implementado, projetos de empreendedorismo vêm sendo implementados por diversos governos, inclusive pelos governos do PT. Isso não começou com Temer, isso não começou com Bolsonaro, isso não começou com vocês agora, esse já é um papo antigo, já vem sendo falado de empreendedorismo periférico há muitos anos dentro da própria esquerda, é um assunto que nós, inclusive do PSTU, do Rebeldia, da minha candidatura, repudiamos. Então, assim, você fala, o problema é aprender a lidar com dinheiro, por isso educação financeira. Eu quero saber com que dinheiro que as pessoas vão aprender a lidar. Porque se vive no Brasil com um salário de miséria. Se vive no Brasil com R$ 1.400, e para quem trampa na escala 6x1, e eu sei que vários dos seus seguidores e vários que estão assistindo aqui essa live agora trampam na escala 6x1 também, a gente sabe que viver com uma renda dessa não dá para você pagar o seu aluguel, pagar comida, ter saúde, ter lazer, pagar educação, que dirá cuidar de uma família. Então você que fala tanto de família, acho até engraçado que traga que o problema é de lidar com o dinheiro quando falta o dinheiro. Falta o dinheiro para as famílias trabalhadoras, e é isso que nós queremos resolver. Tirar o dinheiro dos bilionários para dar para a classe trabalhadora. Não é justo que em São Paulo tenham 37 bilionários e 12 milhões de pessoas e que esses 37 acumulem toda a riqueza. Porque você não respondeu minha pergunta. Os 32 milhões de crianças não fizeram nada, não se esforçaram, é todo mundo burro, ignorante. A única pessoa inteligente, a única jovem inteligente é essa? Bom, é uma contradição. Não, o primeiro ponto aqui é que ela disse que é contra o Lula, mas no segundo turno você votou em quem? Essa é a sua pergunta? É essa e eu vou complementar, depois você responde. Quero saber quem ela votou no segundo turno, se foi no Lula, porque se ela é contra o Lula, ela votou no Lula no segundo turno, é uma contradição. O segundo ponto aqui que eu quero colocar é que depois da Revolução Industrial, você teve um aumento, isso é fato notório, da renda de toda a população global e você teve uma redução da mortalidade, você teve um aumento da expectativa de vida. Tudo isso graças às mudanças nas formas de produção que geraram mais riqueza. Então, se você voltasse no tempo, algumas centenas de anos atrás, a pobreza era muito mais generalizada e a situação era muito mais difícil. Dentro disso, eu quero saber o que você defende. Se você é tão contra o capitalismo, que gerou riqueza, que reduziu a pobreza, reduziu a morte das pessoas, o que você defende colocar no lugar? Uma ideologia assassina, que é o comunismo, que matou mais de 100 milhões de pessoas ao redor do mundo? Eu defendo o comunismo, mas eu não defendo o que foram os regimes ditatoriais que, em nome do comunismo, fizeram atrocidades. Por isso que eu disse, reforço, nós não defendemos o stalinismo, nós não defendemos o que foi a degeneração da União Soviética, dos Estados do Leste Europeu. Agora, nós queremos que a classe trabalhadora possa ter acesso às riquezas que ela mesma produziu. E é isso que a direita não fala, inclusive, porque quando vocês fazem piadas, socialista de iPhone, como se fosse um problema as pessoas se apropriarem da riqueza que é produzida pela classe trabalhadora. Porque quem produziu o iPhone, os celulares, os carros, os prédios, a minha camiseta, a sua, seu relógio, essa caneta que você está usando, não foi o bilionário, foi a classe trabalhadora. E tudo que nós defendemos é que a gente possa ter acesso a isso. Afinal, foi a gente que fez girar a engrenagem que levou à produção disso. A esquerda distorce tudo mesmo, né? Você é contra o Lula, mas você vota no Lula, né? E daí usa a justificativa de que era contra o Bolsonaro. Na verdade, essa é apenas uma das hipocrisias da candidata aqui que está debatendo comigo, que diz defender uma sociedade mais justa, onde o pobre tem... os regimes que existiram de tentativa de comunismo, na verdade, não eram comunistas. Ou seja, só seria comunista se tivesse dado certo. Como nunca nenhum deu certo, porque é impossível. Você vê o problema do cálculo econômico, torna impossível. O problema da concentração de poder torna impossível. Quando você quer substituir uma elite dominante, você precisa construir outra elite. E, obviamente, como o ser humano é mau, quando você concentra poder na mão de poucos seres humanos maus, e ainda você destrói as instituições que limitavam o poder, obviamente, esse ser humano vai abusar do poder. Foi o que aconteceu nesses regimes. E o modelo é o mesmo. O Trotsky só não chegou no poder porque ele perdeu na disputa política. Mas ele faria a mesma coisa, porque o fundamento é sempre o mesmo. A utopia é a abolição de um dos direitos mais fundamentais do mundo, que é a propriedade privada, é a relativização da vida em prol de objetivos revolucionários. Na prática, como ela é trotskista e é comunista, se ela precisar defender a morte da oposição, ela vai defender. Conclua. E ela não deixa isso aqui claro pra vocês. A ideologia que ela defende é uma ideologia genocida. Mais de 100 milhões de mortos ao redor do mundo. Quer falar de genocídio? Bolsonaro tá no seu partido, né?
O maior genocídio recente aí da história Genocídio? do Brasil ocorreu durante o governo do Genocídio? Bolsonaro na pandemia. Ele foi condenado por isso? Vamos falar de um outro genocídio que está acontecendo nesse momento, que é a guerra contra a Palestina? Qual que é o posicionamento do seu partido e do Bolsonaro mesmo? Em relação aos mortos e às crianças e mulheres, você se diz tão defensor de crianças e mulheres, as crianças e mulheres que estão morrendo lá na faixa de Gaza, no Líbano, em diversos países que estão sendo atacados pelo Estado de Israel. Então não venha falar, jogar pra mim essa pecha de que nós somos os genocidas, cara. Tem contradições genéticas aí no seu posicionamento político. Genéticas? Vamos. Bom, só respondendo rapidamente o que ela disse aqui, ela acusou o Bolsonaro de genocídio, mas o próprio Ministério da Saúde do governo Lula informou que na pandemia o Bolsonaro fez tudo que estava ao alcance dele, ou seja, ele não prevaricou, e ele não foi o criador do Covid, obviamente, então ele não é genocida, ela mentiu aqui, e ela ignora as mortes, por exemplo, na União Soviética, que foram cerca de 20 milhões de mortes. Só no Holodomor da Ucrânia você teve 14 milhões de mortes, 65 milhões de mortes na China, 2 milhões de mortes no Camboja, 1/3 da população, e tudo isso ela ignora. Ela ignora esses genocídios e daí fala que o Bolsonaro é genocida, sendo que o próprio Ministério da Saúde do governo Lula, que é a oposição, falou que o Bolsonaro não prevaricou. E como pergunta, eu gostaria de deixar, ela defende aqui uma ficção jurídica, que é o mandato coletivo. Ela diz, eu estou aqui no coletivo, etc. Eu quero saber se no mandato dela, caso ela seja eleita, Deus nos livre, tomara que não, mas caso ela seja eleita, eu quero saber quem vai mandar no seu mandato. Seu assessor, que você chama de co-vereador, ou você? Tá bem. Tudo isso, Holodomor, China, etc., não é defendido pelos trotskistas, tá bom, gente? Inclusive, nós somos aqueles dentro da esquerda que criticam tudo isso. Inclusive, nós somos aqueles dentro da esquerda, PSTU, que diz que China não é socialista e nem nada. Agora, você sabe quem gosta da China? É um cara que você gosta muito, que é o Elon Musk, que tá fazendo vários negócios com a China nesse momento. Não sei de onde você tirou essa informação aí sobre o Ministério da Saúde do governo Lula. Se vocês puderem achar para colocar aqui no telão, acho que seria importante. A Mandy aqui, ela falou, não, esses regimes genocidas não foram comunistas, né? Então, quero que ela me cite onde funcionou o comunismo no mundo. Nunca funcionou. Não existe nenhuma experiência de sucesso porque simplesmente é impossível. Ela quer que vocês acreditem que uma ideologia que nunca funcionou, um dia vai funcionar. A gente tem que continuar acreditando na mentira e na utopia. Assim como ela tá mentindo aqui sobre o mandato coletivo. O mandato, ele não é coletivo. O mandato pertence a uma pessoa. Então, apesar dela ter assessores que ela vai chamar ali, ela usa como estratégia eleitoral de chamar de co-vereadores, na prática eles são apenas assessores. E quem vai mandar, quem vai determinar é ela. Então, assim, agora a esquerda inventou o transvereador, né? É o cara que não é vereador, mas se identifica como vereador. E daí a gente tem que aceitar como se isso fosse verdade. Mas pra deixar claro aqui pra quem tá assistindo, é apenas uma estratégia eleitoral, assim como a estratégia eleitoral dela é negar os genocídios, ou pelo menos falar que a ideologia dela não tem nada a ver com isso, sendo que no começo da Revolução na União Soviética, o Trotsky estava junto de todo mundo, defendia as mesmas ideias, ele só não estava no poder porque ele perdeu politicamente. Ou seja, ele teria feito a mesma coisa que os outros fizeram. Um minuto. Pavanato, queria saber quem que você vai apoiar nessas eleições municipais. Se você vai apoiar o ladrãozinho de idoso, que é o Pablo Marçal, ou se você vai apoiar o bolsonarista que bate em mulher do Centrão, que tá junto com o governo Lula, que é o Nunes. Primeiro é bom deixar claro aqui que ela chama os outros aí de ladrão, de agressor e tal, mas eu não vi ela em nenhum momento repudiando o Datena, que foi um agressor, e não vi em nenhum momento ela repudiando o Lula. Ela até votou no Lula, e o Lula é um cara que foi condenado por corrupção. Em relação às eleições municipais, a coligação do PL hoje, ela está com o Ricardo Nunes, mas eu não estou me posicionando em relação a quem nós devemos votar. Eu tenho preferido nessa eleição me posicionar em quem as pessoas não devem votar. O eleitorado de direita está dividido entre dois candidatos, que é o Paulo Marçal e o Ricardo Nunes, então eu tenho sempre alertado sobre quem as pessoas não devem votar e torço para que a direita vá para o segundo turno, se possível, dois candidatos de direita, senão quem estiver contra a esquerda no segundo turno terá meu apoio. Quem são os candidatos votáveis? Votável, você tem o Ricardo Nunes, você tem o Pablo Marçal, você tem a Marina Helena, e invotáveis, você tem o Guilherme Boulos, ele é invotável. Porque ele é um comunista, invasor de propriedades, um cara que não tem respeito antes de eleito, depois de eleito vai ter menos ainda. Você tem o Datena, que você não deve votar porque ele é um agressor e também tentou ser vice do Boulos, ou seja, defende as mesmas coisas. Tem um quadro do Che Guevara na sala. Você também não deve votar na Tabata Amaral porque ela é um Boulos de saia. Ela, apesar de ter um discurso moderado, ela defende coisas extremas, políticas inclusive inspiradas na ditadura chinesa e a gente não pode aceitar esse tipo de gente. Não, olha só, eu quero falar sobre a vida. Porque é muito fácil chegar aqui e me chamar de hipócrita, dizer que é mau caratismo, etc. Mas você diz que é defensor da vida. E aí você faz todo o debate sobre o aborto com a sua ideologia, que a gente diverge, nós sabemos sobre isso. Mas eu queria saber por que é que você não fala sobre a vida das meninas que são estupradas todo ano, das crianças que são vítimas de violência, das crianças que sofrem exploração infantil na internet, das crianças que têm os seus direitos humanos violados. Por que é que você não fala delas se você defende a vida? Eu falo delas, inclusive o meu amigo Nicolas Ferreira, uma das propostas dele, enquanto deputado federal, é aumentar a pena para violência contra a mulher, violência sexual, e
Eu sou a favor disso. Eu sou a favor da gente punir cada vez mais criminosos que cometem violência. Sou a favor da gente defender as nossas crianças. Mas uma coisa não é contra a outra. Não é porque eu defendo a vida das crianças que nasceram e que estão, hoje em dia, já autônomas, que eu também não vou defender a vida das crianças mais frágeis, que não podem se defender que estão no ventre das mães. A hipocrisia aqui não está do meu lado. Eu posso defender a vida depois de um bebê ter nascido e antes dele ter nascido. O problema está quando você defende apenas em um dos lados. Ela aqui, ela diz defender a vida, mas não defende coisa nenhuma, porque é comunista, o comunismo matou milhões ao redor do mundo, e eu não ia esperar nada melhor de uma comunista, e defende o assassinato de bebês inocentes no ventre. Mais de 2.000 crianças são assassinadas pelo Estado no ventre, todos os anos no Brasil, e ela defende isso. O problema é que é muito contraditório da sua parte que você fale da vida de mulheres dentro do útero, etc., mas você não se comprometa a defender todas essas outras vidas. Porque, beleza, Nicolas Ferreira, etc. Ok, nós estamos falando de você, Lucas Pavanato. Na verdade, é o seguinte, toda vez que você traz o tema do aborto em defesa da vida, você não fala dessas coisas. Você se comprometeu porque eu estou trazendo esses dados aqui agora. Então, você quer pagar de defensor das mulheres mais do que a própria esquerda, etc. Vou te dizer uma coisa. Brasil Paralelo disse que hoje ocorrem de 80 a 100 mil abortos por ano no Brasil. Porque o Brasil Paralelo contesta, inclusive, os dados de aborto aí que são divulgados pela OMS. Suponhamos que o Brasil Paralelo esteja correto. Se você soma todos esses casos de violência contra mulheres, meninas e crianças que eu citei, isso vai dar mais de 5 vezes do que o total de abortos por ano. Por que é que você prefere falar apenas do aborto e não fala das outras situações que, somadas, significam muito mais problemas na sociedade? Eu não esperava que uma comunista fosse defender a vida. Aliás, comunismo é sinônimo de genocídio, então era óbvio que ela ia defender o aborto. Mas aqui eu vou tentar entender um pouco melhor, porque ela também se define como feminista. Feminismo supostamente defende as mulheres. Eu queria saber, primeiro, por que ela não defende as mulheres que ainda não nasceram? Por que só as mulheres que já nasceram têm direito à vida e as que não nasceram ainda não? E outra questão, o aborto ele é extremamente nocivo para as próprias mulheres. A mulher que aborta ela tem diversos problemas de saúde em decorrência disso. Como que ela pode defender as mulheres e ao mesmo tempo defender uma prática que é nociva para as próprias mulheres? Não, eu acho engraçado tudo isso que você fala, você sempre tenta pagar de defensor da mulher, etc. Mas você disse que hoje no Estado brasileiro é permitido fazer o aborto por 3 motivos, certo? Anencefalia, risco à vida da mulher e estupro. Você diz que você só defende nesses 3 casos que possa ser feito o procedimento do aborto. Nenhum dos casos. Então é contraditório, porque tem outras entrevistas e cortes seus aí que você fala que você defende se tiver risco à vida da mulher. Se você achar... Mas então você me responde o seguinte, Pavanato. Você defende que a mulher que foi estuprada, porque a maior parte das violências e dos estupros ocorrem dentro de casa, você defende que a mulher estuprada tenha que dar o nascimento a um filho e continue morando com um cara que estuprou ela dentro da casa, porque além de tudo você é contra o divórcio? É isso que você defende? Quando você fala do direito das mulheres, você está defendendo que a filha estuprada pelo pai dê à luz a sua própria irmã e tenha que continuar morando dentro da casa com ele e não possa fazer nada? Primeiro que ela mentiu aqui. Tem como dar 30? Porque ela falou uma mentira que eu preciso esclarecer. Faz assim, tira do tempo da sua próxima pergunta. Tá bom. Ela disse aqui que eu já defendi aborto em alguns casos, pode pesquisar aí, não existe nenhum. O único caso em que é defensável é o caso que até mesmo a Igreja Católica e até mesmo todos os defensores da vida defendem, que é caso a mulher ela vá morrer durante a gestação. Então, nesse caso, na verdade, não chega nem a ser aborto, é a opção pela vida. Você salva uma das vidas para não perder as duas. Tirando esses casos, eu sou contra em quaisquer casos. E ela que usa o caso que é a exceção, que é o caso a exceção residual dos casos de aborto, que é a mulher que sofreu violência sexual, mas ela defende o aborto em mais casos, não é só nesse caso. Só que daí ela usa a exceção para desvirtuar. Na prática, se uma mulher foi irresponsável, não se precaveu, engravidou, ela defende que ela vai lá e mate o próprio filho como solução. Da mesma forma que o comunismo, para resolver o problema da pobreza, matou os pobres de fome. Você aqui, a gente já deixou claro aqui, você é uma pessoa de esquerda, feminista, e supostamente defensora das mulheres. Ao mesmo tempo, você também defende a agenda woke, a ideologia de gênero, que é uma agenda que nega o próprio conceito objetivo de mulher, e o que é uma contradição. Então, eu queria que você esclarecesse aqui para nós, se mulher é tudo, mulher acaba não sendo nada. Se você não define o que é uma mulher, como que você vai defender aquilo que você não define? Então, eu queria que você, aqui para o nosso público, em poucas palavras, definisse o que é mulher. Pronto. 2 minutos, pode ir. Eu acho engraçado, Pavanato, porque todo debate que você faz, você traz essa pergunta, só que você debate com categorias abstratas, como se os seres humanos não tivessem imersos numa história, não vivessem numa sociedade, como se as coisas sempre tivessem sido a mesma, desde o momento de surgimento do Big Bang, etc. Vou responder. Tá nervoso? Não, responde aí. Tá nervoso? Não, calma aí, sem interrupção.
Vai. sem interrupção. Não tem, né? Tá nervoso? É o seguinte, o que é mulher, o conceito de mulher, já mudou diversas vezes ao longo da história da humanidade. Me diz uma coisa, Pavanato, você acha que maquiagem é coisa de mulher? Sim. Você sabia que no passado os egípcios homens usavam maquiagem? Até Você hoje, acha que apresentadores de salto- TV usam. Isso não Você muda a acha realidade que- biológica. Você acha que salto alto é coisa de mulher? Hoje, sim. Então, você sabia que o salto alto no passado era utilizado pelos homens da aristocracia para demonstrar superioridade? Então, o problema aqui é o seguinte: a visão do que é mulher, do que é homem, do gênero, ela muda historicamente e a performance do que significa cada um desses gêneros, ela é determinada por cada momento social. Então, você tenta fazer um debate individual sobre a biologia, mas aqui nós temos um debate histórico e cultural. Vou te trazer um dado. Tem uma antropóloga chamada Eleanor Burke que estudou neandertais masculinos e femininos, percebeu que ambos tinham a mesma musculosidade, mas que o músculo deles se desenvolveu de forma diferente a partir do momento que começou a ter a divisão social do trabalho. Isso demonstra que nós temos nossas características biológicas, fisiológicas, corporais, etc., mas que inclusive elas estão submetidas à situação social que a gente vive, é o papel que cada pessoa vai desenvolver na sociedade. Vou te dizer uma coisa. Você sabia que as pessoas morreram ao longo da história por distintas doenças? Por que aqui hoje não se morre mais de doenças que se morria lá na época da revolta da vacina, que se fala dos cortiços no Brasil? Porque a situação da biologia e de como as pessoas vivem em sociedade muda. Muda de acordo com a história, muda de acordo com a sociedade. Perfeito. Pavanato, 1 minuto, pode ir. Bom, primeiro que aqui quem defende que a cultura e a sociedade determinam o sexo de uma pessoa, se é homem ou se é mulher, é você, eu não. Então, pra mim continua do mesmo jeito. Se tem cromossomo XY, se tem mais força física, se tem todas as características masculinas, é homem. Se não tem, é mulher. Então, assim, não entendi a sua crítica em relação ao salto. Segundo que eu não esperava mesmo que alguém que defende ideologia de gênero entendesse de biologia, mas eu não sou Neandertal, eu sou Homo sapiens. Então, o que diz a respeito aos Neandertais não me diz respeito, porque eu sou Homo sapiens sapiens. E em relação aos Homo sapiens, de acordo com um estudo publicado no livro Why Genders Matter, você tem ali diversas comparações mostrando que o homem ele tem maior capacidade física muscular, ele tem maior densidade óssea, mesmo transexuais, mesmo depois da terapia hormonal. Ele tem maior capacidade pulmonar, maior envergadura, diversas características físicas que fazem ele ter vantagem em competições contra mulheres. Capacidade de gripping, de pegada. O homem tem maior capacidade. Aí eu queria saber, você é feminista aqui, diz defender as mulheres, mas se um homem bater numa mulher no ringue, tá certo? Homem não luta contra uma mulher no ringue. Então, mulheres Já lutam aconteceu. contra mulheres, homens lutam contra homens, e eu E o que é defendo homem? que isso siga acontecendo dessa E o que é maneira. mulher? Tá nervoso, cara? Você vai seguir me interrompendo? Sim, porque você Acho não que tá você apanhando, tem você que tá ficar fugindo. de Sem boa. interrupção, Você ô tem que Pavanato, ficar de calma aí. Você tá fugindo, pô. Deixa eu restaurar o tempo aqui da Mandy. Pode começar, 1 minuto. Certo. Então, eu queria saber sobre esse tema dos esportes uma coisa. Você fala tanto que não tem a ver com preconceito, com discriminação, que tem a ver com justiça, que você não acha justo que homens, que na verdade são mulheres, trans, batam em mulheres, etc. Mas por que é que você não fala nada da candidata do seu partido, PL, que está concorrendo nessas eleições, uma atleta que foi punida pelo Comitê Olímpico por prática de doping? Ela foi punida, não foi? Eu não defendo que uma pessoa que usa doping venha competir contra as mulheres. Você defende que um homem que tem maior produção de testosterona, ele lute contra mulheres. E daí você desvirtua aqui dizendo, eu não defendo que homens lutem contra mulheres, porque ela tá aqui já usando o conceito de ideologia de gênero. O que ela define como mulher, não necessariamente é mulher, porque biologicamente é homem. Então, na verdade, ela defende sim que homens batam em mulheres no ringue, e se você for contra isso, você é preconceituoso. Eu sou preconceituoso. Então, mulheres que estão aqui assistindo, vocês têm aqui escancarado o que é o feminismo. O feminismo, ele vai sempre vestir a máscara de defesa das mulheres. Ele vai sempre dizer defender as mulheres. Mas em último estágio, quando a gente aplica a ideologia de gênero, que é a ideologia dela, na prática o que acontece é violência contra mulheres, que são mais fracas do que homens. Ela defende aqui homens usando o mesmo banheiro que mulheres. Ela defende aqui, com certeza, porque defende a ideologia de gênero, terapia hormonal em criança. Terapia hormonal em criança que pode gerar problemas de saúde, esterilidade, câncer, câncer nos ossos e diversos outros problemas. Ela defende tudo isso aqui. E quem está do lado? E daí eu sou radical, porque eu sou contra a gente negar a natureza. A feminista que diz defender a mulher nega a própria natureza do que é mulher. E vocês viram aqui, ela não definiu o que é mulher. Ela citou Neandertal para dizer que mulher não é mulher, homem não é homem. Você defende a submissão da mulher? De uma perspectiva bíblica, sim. Tá. Então,
Isso significa que você quer que as mulheres continuem submetidas à violência doméstica dentro de casa, porque os maiores índices de violência contra as mulheres hoje são dentro de casa. Isso significa que você quer que as mulheres continuem apanhando, porque é isso. Quando uma mulher está dentro de casa, sendo violentada, apanhando de um marido, e você acha que ela tem que se submeter, e você, além de tudo, é contra o divórcio, você não está aqui defendendo mulheres coisa nenhuma. É uma falsa, uma falácia, tudo isso que você disse a favor das mulheres, a favor das crianças. Você não fala nada das crianças que estão sendo violentadas dentro de casa. Os maiores índices de violência sexual no Brasil são contra crianças e acontecem dentro de casa. Então, beleza, vamos debater esporte, vamos debater um monte de coisa. Mas isso tudo é ridículo da sua parte, porque você simplesmente não fala dos principais problemas que afligem a vida das mulheres. Quer ser conservador? Você disse aqui que você é conservador? Os conservadores, ao longo da história, foram contra o direito ao voto. Se você fosse levar seu raciocínio até as últimas consequências, nesse momento você tinha que me dizer para não estar aqui votando. Os conservadores, ao longo da história, foram contra o divórcio. Isso significa que se uma mulher estiver apoiando dentro de casa, você quer que ela continue lá. Então é ridículo da sua parte você vir aqui me dizer isso. É importante porque nesse debate você não conseguiu dizer, aqui somos nós que defendemos as mulheres e a esquerda não, porque simplesmente foi desmascarado. Não, na verdade, isso aqui só significa que você nem entende o que é submissão bíblica e você usa uma falácia que é chamada falácia do espantalho para dizer que eu defendo o que eu não defendo. Eu não defendo que uma mulher que apanha continue com o marido. Eu não defendo que uma mulher que ela tá vivendo numa situação de opressão, ela sofra na mão do marido. Mas você desvirtua aqui, você usa o espantalho para tentar me atacar. O que é submissão bíblica? Submissão bíblica significa que a mulher vai entender o homem como líder do lar, como provedor, na medida em que o homem, a Bíblia coloca essa condição, ame a própria esposa como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja a ponto de morrer pela igreja. Ou seja, o homem tem que estar disposto a morrer pela mulher para defender a mulher. Se o homem não cumpre essa tarefa dela, a mulher não está obrigada a submeter a um mau marido. Então, ela desvirtua aqui o que é o conceito de submissão bíblica, fala que eu uso falácias, mas ela usou aqui claramente, falácia do espantalho. Falou que eu defendo o que eu não defendo, para me atacar, para tentar confundir você que está assistindo esse debate. E daí ela falou ainda dos conservadores foram contra o direito ao voto, ao mesmo tempo em que o comunismo, eu não conheço nenhum regime comunista em que as pessoas votam. Muito pelo contrário. Você vê que Coreia do Norte, Cuba, a eleição é sempre restrita. Então, assim, é a hipocrisia da esquerda sendo escancarada nos mínimos detalhes. Não precisa de muito para mostrar que eles são mentirosos. Ela falou aqui que eu já defendi aborto, nunca defendi. Ela falou aqui que eu sou a favor de mulher apanhar de marido, nunca defendi. Ela é que é a favor de homem bater em mulher no ringue e não acontecer nada. Então, assim, a verdade, ela é nua e crua. E ela que não vai me responder, vai ignorar essas coisas que eu falei porque ela não tem argumento. Não, na verdade você citou diversos regimes ditos comunistas que nós não reivindicamos. É isso, já comentei que é um debate. Calma. Onde que o capitalismo deu certo, Pavanato? No mundo Queria inteiro. que você falasse. Em nenhum lugar do mundo existe pleno emprego, em nenhum lugar do mundo existe gente que não seja assolada por miséria, em nenhum lugar do mundo não existe desigualdade social, deu super certo mesmo. Deu certo pra gente como você, que defende os bilionários e os capitalistas. Agora eu vou te dizer, você falou aí de Cuba, etc. Bom, você sabia que em Cuba as pessoas não podem ter religião? Sabia que isso é um pensamento autoritário, religioso, que nós não defendemos? Bom, quem tem um pensamento religioso autoritário aqui é você, que quer legislar no Brasil em base às suas próprias crenças. Nós não concordamos com isso. Só complementando aqui o que ela disse, onde o capitalismo deu certo? No mundo inteiro, eu já citei aqui dados, a economia do mundo melhorou depois da Revolução Industrial e das mudanças nos meios de produção. Então, você vai ver que hoje os países que no ranking de liberdade econômica, eles têm mais liberdade econômica, eles têm melhor IDH, melhor PIB per capita, eles têm melhor renda média para as pessoas. O pobre nos Estados Unidos tira sarro do pobre brasileiro. Eu sei disso porque eu conheço pessoas que trabalham com faxina nos Estados Unidos e ganham 10 vezes mais do que uma pessoa que trabalha em cargos bons em indústria aqui no Brasil. Então, assim, você vê que o problema não é a desigualdade, o problema é a pobreza. Então, assim, eu não tenho problema de alguém ter muito dinheiro. Eu tenho problema de algumas pessoas não terem nada, que é o que acontece em países como o Brasil, que é um país muito mais próximo do socialismo, as pessoas pagam 50% de imposto. E com relação ao feminismo, que é a pergunta que eu vou deixar aqui... 15 segundos. Com relação ao feminismo, você tem 78% dos casos de suicídio são entre homens. 80% dos moradores de rua são homens. 92% dos pedreiros também são homens. 80% das acusações de abuso são falsas. Eu quero saber aqui se você quer igualar as condições, todas as condições entre homens e mulheres. Se você quer mulheres também em proporções iguais trabalhando como pedreiras, se você quer também mulheres em proporções iguais como moradoras de rua, ou se a igualdade só serve para alguns postos de trabalho.
Eu quero que as mulheres possam fazer o que elas queiram fazer. O problema é que ao longo da história elas não foram permitidas de fazer o que elas quisessem fazer. Foi negado o direito ao próprio corpo, foi negado o direito a tomar decisões individuais, foi negado o direito a estabelecer a família nos moldes como elas mesmas gostariam, e eu defendo que elas possam ser o que elas quiserem, que elas possam ter a profissão que elas quiserem. Então, assim, você trouxe aqui diversos dados do pedreiro, etc., homens da classe trabalhadora que nós entendemos que são nossos aliados. Não venha você colocar o nome da classe trabalhadora dentro da sua boca para fingir que você defende. Nós aqui somos aqueles que defendem a aliança revolucionária dos setores explorados da sociedade para que eles possam decidir sobre o seu futuro. Digo mais, eu tô falando aqui em nome dos direitos das mulheres para que elas possam ocupar o cargo que elas quiserem, a profissão que elas quiserem, para que elas possam seguir a vida do jeito que elas quiserem, não precisem ser submissas como você defende, não precisam se submeter ao marido, à religião, ao Estado, a ninguém, mas nós queremos inclusive que a classe trabalhadora possa se autodeterminar, não apenas um setor da sociedade. Nós queremos que todos aqueles que são milhões, a maioria, os 99%, possam decidir o futuro da sua vida em base às riquezas que existem na sociedade, em base aos recursos que existem na sociedade, mas principalmente em base às riquezas que nós criamos, porque somos nós que criamos. Me diga uma coisa que um capitalista produziu. Uma coisa que eu vou te demonstrar aqui agora, eu vou desvelar para todos os seus seguidores como isso foi produzido por uma pessoa da classe trabalhadora. A maior parte das coisas positivas que as mulheres têm hoje foram homens que criaram. O próprio direito ao voto no Brasil foi um homem que deu. E ela tá aqui falando que, nossa, as feministas lutaram. Feminismo não conquistou porcaria nenhuma. As mulheres, o problema é que elas menosprezam o papel das mulheres que cuidavam de casa no passado, como se não tivesse importância alguma. Mas todos os grandes homens que ocuparam posições de poder na história da humanidade tiveram boas mães por trás, tiveram mulheres que estavam ali na sua formação. E o papel do cuidado da mulher dentro de casa não pode ser menosprezado como o feminismo faz. Ele é muito importante. E o feminismo diz, a mulher pode ser o que quiser, menos dona de casa. Quando é dona de casa, é sempre atacada, é sempre ridicularizada. Eu não, eu defendo que a mulher seja o que quiser mesmo. Se a mulher quiser ir pro mercado de trabalho, ela pode ir. Se a mulher quiser ocupar altos cargos dentro da empresa, ela tiver competência para isso, ela deve ocupar. Só que ela tem que ter ciência de que ela vai estar abrindo mão de ter tempo para muitas vezes constituir uma família, que é o sonho da maioria das mulheres. Nossa, como o Pavanato é do bem, né? Você fala do Datena, que agrediu o Marçal no debate, mas não é capaz de falar do candidato à prefeitura, que é do seu partido, da sua coligação, que bate em mulher. Nossa, como ele, a galera, defende as mulheres aí, né? Bom, eu acho que é ridícula essa sua visão. Vou te falar uma coisa. Na União Soviética, que nos primeiros anos funcionou, foi importante, deu certo, os trabalhadores e as mulheres conquistaram direitos que nunca antes tinham sido garantidos em nenhum lugar do mundo e que, inclusive, não são até hoje em lugar nenhum do mundo. Como, por exemplo, o direito ao voto, como, por exemplo, o direito ao divórcio, como, por exemplo, o direito ao aborto, como, por exemplo, o direito a ter creches públicas, como, por exemplo, o direito a ter salário igual, como o direito de ter lavanderia pública para que ela não precise ficar encerrada dentro de casa fazendo tarefa doméstica e para que ela possa ter uma vida que não dependa dela para levar adiante esses afazeres, mas vai depender do Estado, que é o responsável por garantir que todos os indivíduos possam fazer parte da sociedade, circular na sociedade, produzir e contribuir para a sociedade, e você não defende nada disso, porque você é um capitalistinha, você é um conservador, e se você fosse levar até as últimas consequências do seu posicionamento, você precisava ser contra todas essas conquistas, você não defende salário igual para trabalho igual, você não defende coisas que hoje são necessárias, como, por exemplo, direitos à saúde da mulher, em especial da mulher trabalhadora. Então, é isso, Pavanato. Sua máscara caiu. Você defende um projeto político nojento, nefasto, que é o responsável pelo genocídio. Quer falar de genocídio? Quem mais morre hoje na Palestina são mulheres e crianças. E você não abre a boca para falar sobre isso. Hipócrita, nojento. As mulheres de Israel que foram barbarizadas pelos terroristas do Hamas, ela não fala, porque ela defende o terrorismo, assim como ela defende o comunismo. Vocês viram que quando é para citar algum aspecto que ela considera positivo da União Soviética, a União Soviética serve. Quando é para citar o genocídio de 20 milhões de pessoas e de 6 milhões de pessoas no Holodomor, ela ignora. Ela ignora. Então, assim, ela defende a União Soviética até onde é conveniente. Quando não é mais conveniente, não. Então, isso aí não foi comunismo. Isso aí, gente, não foi. Então, o genocídio não faz parte, mas o aspecto que ela acha que é positivo faz parte. Vocês veem como é que a hipocrisia, a distorção dos fatos, a manipulação da verdade. Já expliquei aqui o que é submissão de acordo com a Bíblia. Ela ignora, ela finge que eu defendo outro conceito de submissão que eu não defendo. Diz defender as mulheres aqui, mas defender o que homem bate em mulher e nada aconteça. Então, deixei claro aqui, comunista que usa tudo que ela usa aqui para se preparar para esse debate, inclusive, é fruto do capitalismo, é fruto das mudanças nos meios de produção. Celular, produto do capitalismo. A impressão que você fez para fazer suas colinhas aí, eu não preciso de tanta cola quanto você, porque eu tenho as coisas na cabeça, né? Eu leio. Mas você precisa de muita cola. Então, assim, você fez isso, você só conseguiu se preparar para debater comigo por conta do capitalismo. Então, em vez de você ficar condenando aquilo do que você vive,
Agradeça aos grandes empresários, agradeça aos grandes bilionários que permitem ter essa rede social aqui que a gente tá participando. Tava faltando um ataque, né, Pavanato? Você me chamou de nojento. Chamar de burra. Você me chamou de nojento. Calma. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Trouxe aqui dados, porque Não posso chora. pelo menos olhar para os dados e trazer as fontes. Porque eu pedi para vocês apresentarem aqui na tela um negócio, uma informação que você trouxe, não foi apresentado até agora. Tá aí. Porque era mentira. Põe aí, vamos ver se é mentira. Não, tá aí, ó. Não tá aí porque Aí, ó. não foi apresentado na hora. Você falou que o Bolsonaro Aí, ó. foi absolvido pelo Ministério da Saúde em relação às mortes Quem da pandemia. forneceu a informação foi Tá bem? o Ministério da Saúde aí, ó. Aqui é o O seguinte, que tá escrito aí? Pavanato. Você sabe ler? Aqui é o seguinte, Pavanato. Celular, caneta, copo, Você sabe microfone, ler? roupa, etc. Foram coisas produzidas sabe? pelos Deixa, peraí. trabalhadores. Não foi produzido pelo capitalismo. Foi produzido por gente. Gente real, gente de carne e osso. Que toda vez que você vai debater com essas categorias abstratas, mulher, capitalismo, de forma ahistórica, sem observar como funciona a vida real, você consegue mascarar todas essas relações que existem. Mas aqui nós estamos para trazer, desvelar essas ideologias capitalistas que escondem exploração, que escondem extração de muito lucro, de muita mais-valia, porque para que eu tivesse esse celular aqui hoje e você tivesse, teve muito trabalhador que suou ao redor do mundo inteiro, e o capitalista não tirou a bunda dele da cadeira. Então aqui nós defendemos que isso está errado, e nós queremos acabar com a sociedade que funciona dessa maneira, porque se a gente produz as riquezas, gente, faz todo sentido, é racional que a gente que produz possa ter acesso à riqueza que a gente produziu, porque um celular, ok, um trabalhador às vezes até consegue comprar, mas e o trabalhador que produz a grande máquina? E o trabalhador que produz os computadores mais caros? E o trabalhador que produz a bolsa de grife? Coisas que mesmo juntando o salário dele do ano inteiro, ele nunca conseguiria ter acesso e comprar. Nós achamos que não faz sentido que a sociedade funcione dessa maneira. Nós queremos que as pessoas não precisem ficar reféns de escala de trabalho como escala 6x1 e que elas possam viver, possam ter acesso ao lazer, possam ter acesso à cultura, que possam se desenvolver, que possam estudar, que possam ser felizes, porque hoje nessa sociedade nós não somos felizes, as pessoas estão doentes, submetidas a antidepressivos, submetidas a remédios ansiolíticos, e é por isso que nós vamos enfrentar todo mundo. Romper o poder é porque aqui nós vamos pra cima de gente como você, de direita, que Pode defende vir. capitalista, mas nós também não vamos ficar quieto quando a gente vê essa esquerda capitalista governando junto com gente como você, governando junto com os bilionários. Então, pra encerrar, digo aqui o seguinte: nós não fazemos L de Lula, nós não fazemos L de Lucas Pavanato, o L que nós fazemos é de Lenin, o L que nós fazemos é de Leon Trotsky, e o único M que eu vou fazer na minha vida é o M de Mandy, meu nome. Tamo junto, L de ladrão rebeldia. também, né? Vamos adiante. Nós sabemos, nós queremos, não, nós sabemos e nós queremos, e a notícia tá 30 aí. segundos, Pavanato. A notícia tá aí, ó. É nós sabemos e nós queremos. Ela erra o português de propósito aqui pra tentar se conectar com pessoas mais humildes, mas é tudo falso. E aqui a notícia do que eu falei tá aqui. O Bolsonaro, ele não prevaricou na compra de vacina, ou seja, a acusação dela de genocídio, ela não consegue provar. Eu consigo provar aquilo que eu falei. Ela faz o L de Lenin, né? Assassino, genocida, e faz o L também de ladrão, porque votou no Lula. E faz o L aí de Lucas Pavanato, hein? Vamos superar a esquerda. Essa aqui, ó, foi a última que chegou da ReFi, fora as outras 3 que eu já tinha, ó. Isso aqui, ó, foi o que eu fiz em 2024 na plataforma Dopus. E aqui, na QIFI, eu fiz isso aqui, ó. E eu sei que você deve estar se perguntando de onde que saiu tudo isso. É muito simples. Você vai precisar, basicamente, de uma única coisa: produtos validados. E o que são produtos validados? Produtos validados são basicamente produtos de alta conversão, produtos que se vendem sozinho. Eu quero disponibilizar para você os mesmos produtos que eu vendo com 100% da comissão. Isso mesmo, 100% da comissão. E além disso, eu vou passar para você todo o material que eu uso, todos os criativos, todos os vídeos, todos os anúncios, todos os públicos, todas as campanhas. Tudo para você só copiar e colar e conseguir os mesmos números que eu faço aqui. Então, se você tem interesse nesse assunto, quer entender como que funciona para você se tornar meu sócio, basta você clicar no botão aqui embaixo e assistir um videozinho curto em que eu vou te mostrar como que você pode começar ainda hoje mesmo a ser meu sócio e começar com o pé direito. Então clica aí, assiste o vídeo até o final e depois você me agradece. Só na Bripe foram feitos mais de R$12.368 somente na Bripe. E aqui na QIFI também foram feitos mais de R$602, totalizando assim R$13 mil vendidos pela internet. E esses resultados que eu acabei de mostrar agora foi graças ao método de João Pedro Alves, onde eu aprendi, através da Sociedade de Novos Ricos, como vender de forma consistente todos os dias na internet. Boa parte no automático ainda, para realmente ficar ainda mais prático. Então, gratidão, João, realmente por todo o conhecimento aplicado na sociedade, viu? Essa aqui, ó, foi a